Bem-vindo, leitor! Hoje a gente vai conversar sobre o livro Reféns das Próprias Emoções. Falar sobre emoções não é algo muito fácil para mim, também não é um assunto muito difícil, mas é um assunto que é um pouco caro no pessoal para mim, porque todos nós temos questões emocionais, feridas do passado e coisas que nos afligem. Eu gosto bastante de estudar sobre essa temática, gosto bastante de entender um pouco de autoconhecimento, de me entender como um todo. E estou sempre procurando livros e opiniões de especialistas sobre o assunto. Eu também gosto muito de reality. Na verdade, eu voltei a assistir reality em 2020 porque aconteceu todas aquelas questões e que ainda estão acontecendo no mundo. Então, era o que tinha para distrair a nossa mente nesse período. E foi num desses realities que eu ouvi pela primeira vez esse termo, borderline. Eu nunca tinha escutado sobre esse assunto. A gente tem aí 1000 terapias sobre muita coisa, vários termos para problemas emocionais e psiquiátricos também. A minha opinião é total sobre uma pessoa leiga. Eu sou totalmente leiga no assunto. Mas eu, assistindo alguns episódios dessa participação dessa moça, eu fiquei impressionada mesmo. Eu fui uma das que falou, olha, ela deve estar fazendo muita cena, porque não existe. Primeiro porque é uma loucura você ter esse tipo de doença e participar de um reality show onde você vai estar sendo vigiado por várias pessoas, onde você vai ter intrigas, você vai ter que se relacionar e o relacionamento é muito complicado nesse tipo de programa. E essa moça sofreu muitas coisas dentro deste programa. E depois que ela saiu, não melhorou não. Ela continuou sofrendo muitas coisas. Você vê pelas redes sociais, alguns apelos, eu não a sigo. Você consegue ver, de vez em outra, ela envolta de polêmicas, por conta dessa questão de saúde. Esses dias eu soube que ela também estava internada por conta de alguma coisa que aconteceu com ela. Então, quando eu soube que o João estava lançando esse livro, eu já mostrei aqui que foi o outro livro dele, assim que eu cheguei em Portugal, que me interessou pela capa, pela temática, mas como esse tinha acabado de sair e tratava de um assunto que era recente na minha memória, eu digo, vou ler primeiro esse. E foi uma das coisas que eu gostei de ler. O João tem uma escrita muito empática e muito clara. É muito difícil você não entender o que ele está querendo te dizer. Eu gosto dessa forma mais franca, direta, que os autores que tratam de assuntos técnicos têm para ti. Por mais que esse livro seja esse viés técnico da questão da borderline, para qualquer pessoa ler. É muito fácil a leitura, fiz diversas marcações. Se eu disser para você que eu entendi 100% dessa doença, não entendi 100%. Mesmo depois de fazer essa leitura, é muito difícil de identificar esse tipo de coisa e eu acho até irresponsável a gente dizer que dá, porque ela é muito confundida com a bipolaridade. É muito difícil para uma pessoa leiga identificar esse tipo de problema. Para quem é esse tipo de livro? É para pessoas que já sofrem com esse problema, familiares que sofrem com esse problema. Então, se você conhece alguém que tem essa pessoa da sua família ou você tem essa doença, procure, entre em contato com o autor. Eu não sei se vai ser ou é distribuído para o Brasil, mas é um livro que é de saúde pública, porque te abre mais a mente com determinadas situações. Todas as questões que ele fala aqui têm um embasamento científico. Bom, sobre o livro, o que eu tirei para mim é muito difícil lidar. Aqui o autor traz uma crítica, tanto para a sociedade, principalmente o que eu senti foi uma crítica aos profissionais da saúde que cuidam nesse contexto da borderline, de poder identificar essa doença, de poder cuidar dessa doença. O autor compartilha experiências pessoais dele, de até quase erros. Uma coisa que eu gostei muito foi que ele voltou na história e contou um pouco da psicanálise e falou de alguém que eu gosto muito também, que é esse moço aqui, Freud, e muitas coisas que ele falou aqui eu já tinha lido aqui nessa autobiografia do Freud, que eu aconselho vivamente se você gosta, muito interessante. Isso fez eu ainda ficar mais imersa no livro, porque o assunto, quando se trata de psicanálise, você sabe, se você não sabe, fica sabendo, eu flerto bastante com essa área. Quando eu vi a primeira vez, falei desse livro aqui no canal a primeira vez, eu olhei pra essa capa, não me fez muito sentido, mas depois nossa, faz total sentido. Eu realmente me emocionei com a leitura, eu gostei de diversos capítulos aqui, tem aqui histórias de outras pessoas que têm esse problema e você vê que é uma linha muito tênue das pessoas que sofrem com essa doença, em que o autor ele consegue te colocar, mesmo que você não tenha, você consegue sentir o sofrimento daquela pessoa. Quando nós temos raiva, a gente consegue respirar 3, 2, 1. As pessoas não têm esse freio. Eu lembro da Raíssa no momento em que ela teve uma briga com uma pessoa, ela saiu disparada, sabe? Mas ela não ia machucar a pessoa, ela se machucou para não machucar
machucar aquelas pessoas. Aquilo pra mim ficou forte na minha mente. Quando você vai acompanhando também os relatos que o autor coloca dentro dessa obra, você percebe como a gente encontra pessoas que talvez eu reencontrei algumas pessoas nesse processo, que eu falei, meu Deus, talvez essa pessoa realmente tivesse. Porque das características que ele citou aqui, eu encontrei na minha família pessoas assim. Eu me encontrei em alguns passos e foi difícil pra mim ler. Quando a gente tem algum gatilho com algumas coisas, tem determinadas leituras que fazem a gente voltar a esse processo. É bom você passar por esse processo e entender as coisas. Eu acho que sempre o conhecimento, o entendimento é o que te faz seguir em frente. Além dele explicar todo num contexto para uma pessoa que nunca ouviu o assunto, além dele mostrar exemplos, além dele explicar o porquê de alguns profissionais não entenderem, explicar todo o processo da psicanálise. Eu gostei demais dessa parte do livro. Ele traz exemplos fidedignos, né? Exemplos reais de pessoas que superaram esses problemas. Então, além de ser um livro empático, é um livro de esperança para essas pessoas que sofrem desse problema, que se fecham, que acham que não tem como resolver, que estão perdidas, que não sabem, ou porque sentem tanto assim, né, com tanta intensidade, sentem muito. E também um olhar positivo dessas pessoas, que são pessoas empáticas, que se preocupam com outra pessoa, que são capazes de se machucar para não seguir de violência com outrem. É um livro curtinho, mas é um livro que tem muita coisa a dizer. É um livro que deveria ser entregue tanto nos consultórios, vou longe, nos consultórios de psiquiatria que tratam desses problemas. Esse livro devia estar lá, ser entregue para a família, porque eu tenho certeza que vai esclarecer, vai ajudar muito a elucidar essas questões com essa pessoa. É para mim um livro 5 estrelas, não tinha como não ser. Eu vou ler o próximo, já fiquei assim encantada com a escrita desse autor. Vou ler o próximo livro. Eu sei que muita gente vira o olhinho assim, para livros assim mais técnicos, mas dê uma chance para esse livro. É de um autor português, psiquiatra, especialista nesse assunto, tem diversas entrevistas. Se você colocar no Google, você vai encontrar. E eu só tenho que agradecer. Eu já agradeci a ele. Eu saí dessa leitura entendendo melhor algumas questões que até pouco tempo me fazia confusão. Dê uma chance. Rapidíssima, a escrita dele é muito fluida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê um gostei e se inscreva nesse canal. Nós temos vídeos todas as semanas e sprint de leitura ao sábado. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Boas leituras!